Paz e graça a todos. Amém. Amém? Essa semana eu comprei uma revista que de vez em quando eu gosto de comprar e eu vi essa reportagem sobre o Êxodo. Então eu fui ler a reportagem. Também foi lançado um filme que fala sobre o Êxodo. E esse artigo, ele zomba da história de um povo e zomba do Deus desse povo. E aí eu vi algumas coisas como essa aqui, ó. No fundo, os levitas se tornaram os organizadores de uma nova nação. Uma nação pequena, pastoril, sempre exprimida entre grandes potências, com todos os ingredientes para ter se tornado irrelevante. Mas ela soube contar histórias extraordinárias, tão inspiradoras, que acabariam dando origem às duas maiores religiões do planeta, o cristianismo e o islamismo. E hoje dá para saber que 3 bilhões de pessoas no planeta fora, têm algum traço de sua religião, de sua cultura, ligadas intimamente à pátria dos ancestrais dos judeus. Valeu, israelitas, e obrigado pelos filmes. E eles falam aqui também que a Bíblia, ela aumenta, mas nem sempre ela inventa. Parte do que está no livro são fatos históricos, sim. Os soldados egípcios estavam ocupados lutando contra o povo do mar. Então eles não poderiam nunca ter saído atrás do povo hebreu, como conta a história. Quem quisesse picar a mula naquela época, picava sem ser incomodado lá no Egito. Provavelmente foi isso que aconteceu de fato. Alguns desses escravos fugitivos, eles acabariam ganhando nacionalidade israelita alguns anos depois e acabaram se incorporando a esse povo. Esses ex-escravos teriam chegado contando histórias mirabolantes da sua fuga. Talvez tenham falado sobre ter atravessado a pé alguma região onde sabiam que antes havia só água. Nesse caso, a teoria da mudança climática justificaria o mito da abertura do Mar Vermelho. E no início da reportagem, eles chamam de córrego do Mar Vermelho. Então eles contam, eles imaginam um monte de coisas, e tem um teólogo também que fala muito sobre algumas coisas, Richard Friedman, da Universidade da Califórnia. Ele tem uma teoria mais radical. Ele imagina que o grupo vindo do Egito, de escravos, teria um papel muito importante e que eles eram meros contadores de história. Mas, no entanto, eles se tornariam nada mais nada menos do que os escritores da Bíblia. Então, eles dizem que tudo que está escrito na Bíblia, ou quase tudo, como eu acabei de ler, a Bíblia mente, aumenta, mas em alguns casos ela não inventa. Então, eles jogaram simplesmente na lixeira toda a história do povo hebreu, todo aquele chamado de Deus. Eles também jogaram na lixeira o Deus deles, o Deus dos cristãos. Porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Desde o início, Moisés, todos nós sabemos que ele é uma figura de Jesus, porque ele é um libertador. Ele é alguém que tirou o povo da escravidão e libertou esse povo, alguém a quem Deus usou. Então, a partir disso, eu pensei, Senhor, o que é que eu vou pregar a respeito disso? Então, eu resolvi falar sobre Jerusalém. E também essa semana, não só aquela história da Fernanda Brum, mas outras pessoas, depois eu fiquei sabendo que outros, as pessoas como a Luísa aqui da igreja, elas têm tido muitos sonhos sobre a volta de Jesus. E muitas outras pessoas. Eu também não consigo mais parar de pregar sobre a volta de Jesus. E tudo que Jesus disse, ele cumpriu. Mas falta uma coisa, que é a volta dele. E Jesus deixou escrito na Bíblia que nós temos que ver os sinais. E hoje nós vamos falar sobre esse povo. Esse povo é um sinal para nós. Jesus sempre mandou olhar para lá. Sempre mandou que nós tivéssemos os olhos fixos ali. Porque dali viriam sinais.
Hoje, todos nós somos povo de Deus. Mas houve uma época em que Deus chamou um homem, Deus chamou um povo. E essa é a história do povo, que nós vamos falar um pouco hoje deles. Em Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis te reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Esse texto de Lucas é similar ao que está lá em Lucas 13, 34 e 35, que diz que Jesus chegou à cidade e estava no Monte das Oliveiras. Abaixo estava o Vale do Cedron e adiante dele Jerusalém. E o texto de Lucas diz que Jesus chorou. E a continuidade da mensagem de Jesus está lá no capítulo 24 de Mateus. E lá ele fala sobre o sermão profético, o princípio das dores, e fala sobre a grande tribulação. O contexto continua com o sermão profético de Jesus. No texto original, nos pergaminhos, não existe referência a capítulo e nem a versículo. Os capítulos vieram depois, os versículos, e eles servem para que nós possamos nos situar com a nossa leitura. No capítulo 24, Jesus ainda está no Monte das Oliveiras. Os discípulos estavam vendo o templo, onde hoje existe uma mesquita com aquela cúpula de ouro. A mesquita de Omar. No lugar daquela mesquita, que está perto do Muro das Lamentações, ali existia um templo maravilhoso, grandioso. Vejam bem, eles são os donos da cidade, são os donos do país e aceitam, tem que aceitar, que a mesquita esteja no principal local de culto deles, onde só existe hoje o Muro das Lamentações. Daquele tempo maravilhoso que Jesus olhava e dizia, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Hoje só tem um muro. E Jesus olha com os discípulos e vê o esplendor do templo. Os discípulos ficaram impressionados com a beleza e Jesus disse, não olhe para isso, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus começa então a fazer previsões a respeito do futuro. E ele começa a contar uma história que culminaria com a dispersão dos judeus em todo o mundo. Eles já haviam sido espalhados com Nabucodonosor no ano 586 a.C. Mas as coisas agora ficariam mais sérias. Algumas profecias muito duras de Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, que é exatamente esse povo. E por causa dessa rejeição, eles receberam o juízo. Porque naquela terra, Jesus foi julgado, foi declarado culpado, foi executado, e os judeus gritavam, crucifica-o, e Pilatos dizia, eu não vejo mal algum nele. E eles gritavam, crucifica-o, e continuaram dizendo, e que o seu sangue caia sobre nossas cabeças e sobre as cabeças de nossos filhos. E aí começa uma história que não é muito bonita nem muito feliz, mas ela terá um final feliz. Hoje nós vamos falar sobre profecias bíblicas cumpridas e profecias que ainda estão por cumprir com relação ao povo de Deus e à cidade de Jerusalém. Em Lucas 19, 41, diz que Jesus chorou. E no versículo 42, Jesus fala sobre essa cidade de Jerusalém. E ele diz assim, pois chegarão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão os cercos, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Eles não aceitaram o Messias, que é profetizado desde o início. É importante e é fundamental reconhecer a oportunidade da visitação de Deus. Jesus olha para Betsaida, Cafarnaum, e diz, ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem feito os milagres que foram feitos em ti, há muito tempo teriam se arrependido. Jesus veio. Jesus foi profetizado no
Antigo Testamento inteiro. Os profetas falaram que viria o Mestre, que viria o Cristo, que viria o Salvador. Eles não acreditavam. Aí Jesus veio, fez milagres, como eles disseram, nunca vistos antes. Quem é esse que faz milagres que nunca foram feitos antes? E mesmo assim, eles não se arrependeram. E Jesus continua: porquanto te digo que no dia do juízo final, haverá maior rigor para ti do que para Sodoma e Gomorra. Porque não reconheceram o tempo em que Deus estava entre eles. É o tempo em que Deus bate a porta, o tempo em que Deus chama, o tempo em que Deus mostra. Ele se mostra ao seu povo, e o seu povo se fez de surdo e endureceu o coração. E o povo se preocupou com outras coisas. E Deus disse: porque eu clamei e tu não me ouvistes, também tu clamarás e eu não te ouvirei. Lá em Lucas 23, 27, uma multidão seguia Jesus. E eles batiam no peito e se lamentavam. Jesus estava na via crucis agora. Jesus estava levando a cruz todo ensanguentado. A sua imagem não é aquela pintada pelos artistas, de forma alguma. Ele tinha sido espancado. As mulheres olharam para ele, choraram e se lamentaram. E olha o que Jesus disse para elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, as que não geraram nem amamentaram nesses dias. E nesses dias dirão aos montes: cai, cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Jesus estava falando que viria um tempo muito difícil sobre aquela gente. E foi o que aconteceu. No ano 66, 30 e poucos anos depois da crucificação de Jesus, os filhos daquelas mulheres que choravam por Jesus estavam adultos. E eles estavam em Jerusalém. Então Vespasiano invadiu a cidade e tomou conta de tudo. Nero morreu e depois morreu Galba, seu sucessor, e Vespasiano foi declarado imperador e enviou seu filho Tito. Tito chega a Jerusalém e a cerca por 3 anos. Durante 3 anos, ele faz um cerco e não deixava entrar nada na cidade. E a fome se estabelecia. Há narrativas de Joséfo, na qual conta que uma mulher matou seu filho e o comeu. Tamanha era a falta de esperança e a fome. Dizem que eles engoliam pedras preciosas para mais na frente se salvarem de alguma forma, trocarem por alguma coisa. E no tempo de Hitler fizeram a mesma coisa. E Jesus diz: ai das grávidas, ai daquelas que amamentarem naqueles dias. Há relatos históricos que dizem que não sobraram árvores nas imediações de Jerusalém. Sabe por quê? Porque Tito fez 7 quilômetros de cruzes de judeus crucificados ao redor da cidade. Ele não queria destruir o templo, eles não queriam destruir o templo. Tito não queria, na verdade, destruir um templo tão bonito. Mas sabe o que aconteceu? Os soldados romanos incendiaram as muralhas da cidade. E incendiaram parte do templo. Então o ouro que estava nas paredes, que nós vemos na Bíblia, que as paredes eram feitas de ouro. E aquele ouro que estava nas paredes do templo desceu para as camadas inferiores. E para tomarem o ouro para si, eles começaram a destruir as paredes completamente, ao ponto de não sobrar pedra sobre pedra, como Jesus havia profetizado. Essa é a história, e aí o sangue de Jesus caiu sobre a cabeça dos judeus, quando eles mesmos disseram que o sangue dele caia sobre nós. Em todo o país morreram 1 milhão de judeus assassinados. Depois, 97 mil judeus foram vendidos como escravos para morrerem nos teatros de Roma. Jesus tinha dito que se vier alguém dizendo que é o Cristo, não vá após ele. Não siga aquele que diz que é o Cristo ou o Messias. Mas acontece que no ano 132, um sujeito chamado Bar Kokhba foi declarado pelo sumo sacerdote como sendo o Messias. Eles não aceitaram a Jesus. Mas esse Bar Kokhba
prova que chegou em 132, o sumo sacerdote disse e declarou que ele era o Messias. E uma multidão de 600 mil judeus se levantaram contra as tropas romanas e foram completamente destruídos, exterminados pelo imperador Adriano. Adriano destruiu a cidade e proibiu os judeus de habitarem em Jerusalém. Ele trocou o nome da cidade de Jerusalém e passou a chamá-la de Aelia Capitolina. E ele tornou a cidade pagã. Os judeus foram espalhados por todo o mundo e esse acontecimento foi conhecido como a diáspora. Então veio Maomé no 8º século e massacrou os judeus. Eles foram banidos e perseguidos. E posteriormente a igreja de Roma acusou os judeus de serem os assassinos de Jesus. E então Roma disse, eles mataram o Filho de Deus. E aí vieram as cruzadas, foram 9 cruzadas. E eles incendiaram sinagogas, incendiaram mesquitas, mataram milhares de judeus. Também vieram as inquisições, chamadas chama purificadora do século XI, lá na Europa. E os judeus foram assassinados, exilados, vendidos como escravos. Mas não parou aí. No século XIV surgiu a peste negra. E em 1348, 1350, 1/3 da população da Europa morre por causa do piolho de um rato. Do rato, né? O saldo é de 25 milhões de pessoas na Europa. Naquela época, eles não tinham muita noção nem de higiene e nem de como acontecia a contaminação. Eles disseram que estavam morrendo porque os judeus mataram o Filho de Deus e a culpa da peste era dos judeus. Então, se a culpa é dos judeus, eles saíram matando, enforcando, afogando, queimando vivos judeus em toda a Europa. Na Alemanha, Itália e Espanha, então, surgem os guetos. Gueto significa sepultura. Eram os bairros de habitação somente dos judeus. Eram quarteirões superpopulosos. Você se lembra disso em algum outro momento? Os judeus eram arrastados de suas casas e mortos. No século XX surge então a solução final para exterminar os judeus. O maior genocídio já registrado na história, as chamadas fábricas de morte. Era em um só dia, em uma câmara de gás apenas, 15 mil judeus eram mortos. Eles estudaram um meio mais apropriado para matar os judeus. E aí eles começaram a matar e a enterrar em valas coletivas, em covas coletivas. Milhões de pessoas foram mortas, 2 bilhões de pessoas mortas em Auschwitz, fora Birkenau e Treblinka. E no portão de entrada dos campos de concentração estava escrito: o trabalho liberta. Mas a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Há um monumento representando uma chaminé que faz referência às fábricas da morte, de carne humana sendo queimada, e ainda tem gente que diz que isso não é verdade, que é tudo invenção dos judeus. Quando eu fui missionária, eu fiz parte da equipe de uma alemã. E às vezes nós conversávamos sobre isso. E ela ficava furiosa e irritada. Ela disse que tudo o que aconteceu era mentira dos judeus. E que nós não estávamos na Alemanha, nós não vivíamos na Alemanha e que os alemães nunca fizeram isso. Ela ficava furiosa. A profecia de Levítico diz que se eles não obedecessem à palavra, aos mandamentos, eles seriam amaldiçoados, exterminados e dispersos por todo o mundo. Está lá em Levítico. Mas acontece que a Bíblia diz que depois de dispersos, depois de amaldiçoados, quase exterminados, ela diz que eles seriam novamente reunidos.
Hoje nós vamos mostrar como a Bíblia é espantosa. E quando ela prevê os acontecimentos futuros, como é que ela é clara e digna de credibilidade. Aquele povo que disseram que jamais existiu, aquele povo que disseram que era insignificante, foi isso que disseram. Aquele povo era insignificante e o Deus deles nunca existiu. Passou por tudo isso, mas acontece que a Bíblia diz que isso tudo aconteceria com eles. Mas ela diz também que um dia eles seriam novamente reunidos. A essa altura, os judeus não tinham mais lugar. Eu quero te mostrar 4 testemunhas, 4 profetas que profetizaram que depois de dispersos, os judeus em todo o mundo, depois de não possuir mais terra, depois de serem massacrados, depois de serem desterrados, depois de serem expatriados, esse povo iria se reunir em um lugar específico e seria um país novamente. Tudo isso que nós ouvimos até aqui é esse povo sem pátria. Qual foi a nação do mundo? Force a sua memória agora. Que depois de não possuir mais Estado, depois de não possuir mais terra, expatriada, voltou a se reunir e depois de 2000 anos se reconstituir como povo na mesma terra da qual foi expulso. Pense aí. Falando a mesma língua, guardando os mesmos costumes e crendo no mesmo Deus. Qual foi? A primeira testemunha é Isaías. Em Isaías 11 está escrito assim: naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para resgatar o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel. O que é um desterrado? É quem não tem terra. E os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Desde os dias de Nabucodonosor, Israel nunca mais foi uma pátria, uma nação, um estado. Isaías estava profetizando antes dos dias de Nabucodonosor. E esse povo seria disperso. Ele profetizou que esse povo seria disperso, mas que um dia ele seria recolhido de novo, de volta ao mesmo lugar. A segunda testemunha é Jeremias, está lá em Jeremias 31. A profecia geralmente é simbólica, mas quando se trata do povo de Israel, é cumprimento literal da palavra. Aí você vai aos kibbutz, e aí você vê a profecia de que o deserto florescerá e se tornar jardim cumprida. Eles pegaram a água do Mediterrâneo, encanaram, levaram água e fizeram plantações por todos os lados. E o Deus deles fez florescer. E no versículo 8, eis que eu os trarei da terra do norte, eu os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, aleijados, mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação, eles voltarão para aqui. Não é para outro lugar. E o versículo 9, eles virão com choro, virão com súplicas, eu os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. E o versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como o pastor guarda o seu rebanho. A terceira testemunha é Amós. E lá em Amós 9,14 diz assim, eu mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, farão pomares e comerão do seu fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não mais serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. E a quarta testemunha é Ezequiel.
Começa no versículo 3 do capítulo 37. O vale de ossos secos, sequíssimos. Aí Deus fala, poderão reviver esses ossos? E o profeta sabiamente diz, Senhor, tu sabes. Verso 11, esses ossos são toda a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Aqueles ossos secos eram a casa de Israel. Alguém poderia imaginar em sã consciência que Deus ressuscitaria esse povo com a força, tornando uma nação que é hoje poderosa, rica? Quem naqueles tempos poderia imaginar isso? Quem olharia para o vale de ossos secos e imaginaria que um dia eles tornariam a viver? Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. E prestem atenção. E vos estabelecei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso e fiz, diz o Senhor. Aos 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação. Vale a pena ver o documentário. Ninguém acreditava que isso fosse possível, até que um homem chamado Theodor Herzl gerou aquilo que foi chamado de movimento sionista. O que era um movimento sionista? Era um movimento que visava trazer os judeus espalhados de todo o mundo à terra de Sião. E você vai ver que do norte foram entregues os judeus da Rússia. Os judeus da África voltaram. Voltaram os judeus de todo o mundo de volta a Sião. Na profecia de Jesus, você vê que ele está lá em Betfagé. E ele vai comer um figo. E ele olha para uma figueira cheia de folhas, que indica que tem figo embaixo. Ela estava cheia de folhas, mas não tinha figo nenhum. Ou seja, ela estava enganando quem olhava. Tem muita gente assim, cheia de folhas, cheia de aparência, mas sem fruto. E Israel já foi assim. Israel era assim. Israel era cheia de folhas, mas só tinha aparência. Vivia da religião, mas não tinha frutos. Deus está querendo frutos, principalmente Pedro, porque passaram pela figueira no dia seguinte, ela estava seca, e Pedro disse, Senhor, o Senhor disse que ia secar, e ela secou. E Jesus disse, você está espantado com isso? Mas a palavra de Deus diz, a figueira secou, mas prestemos atenção ao sinal que Jesus deixou. Está lá em Mateus 24, 24. Está escrito que quando a figueira florescer, quando ela voltar a dar figos, não passará essa geração. Quem foi que ele chamou de figueira? Israel, irmãos. Israel. Ele é a figueira. Está lá mencionada, nós acabamos de ler. Quando a figueira florescer, quando ela voltar a dar figos, não passará essa geração. Jesus está às portas. A figueira voltou a florescer. Lembram da figueira que ele olhou para ela, secou, e como nos ossos sequíssimos, ninguém acreditava que ela pudesse voltar. Ele fez os ossos, chamou de casa de Israel, os ossos sequíssimos. E chamou de Israel a figueira seca. E em Mateus 24, 24, ele está dizendo que quando a figueira florescer, quando ela voltar a dar figos, não passará essa geração. Olha para a figueira. Fique de olho nela. É um país tão pequeno, mas lá você anda, você passeia na Bíblia. É por isso que Jesus mandou olhar para lá. É um sinal. Após tudo isso cumprido, Jesus disse, haverá guerras e rumores de guerra.
A terra entraria em trabalhos como de uma parturiente. As dores de parto começaram no século XX. O século XX foi conhecido como o século da violência. Foram 2 grandes guerras mundiais e centenas de revoluções armadas. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra trouxeram um desencantamento com o mundo, porque o Estado após elas, o Estado que eles acreditavam, que foi criado para defender os cidadãos e para proporcionar-lhes um chamado bem-estar social, tornou-se uma máquina de guerra. Uma máquina de matar. Foram ceifadas, assassinadas 50 milhões de pessoas. E será que tudo isso acontecerá outra vez? Naquela época, haviam líderes. Mostre-me hoje um líder que influencia o mundo todo. Quais são os líderes que nós aprendemos nas escolas, nas faculdades e dizemos, aquele ali tem uma visão? Não há mais. Nós nos desencantamos com o Estado. Tudo isso é previsão de Deus. Tudo isso estava previsto. No Museu do Holocausto, há um arquivo com o nome de todos aqueles que foram mortos. E um texto de Isaías diz que eles têm diante de Deus um memorial, uma memória e um nome, que permanecerá para sempre. Você acredita que o homem vai se entender? Que vai haver acordo de paz? Que as nações viverão em paz? A Bíblia diz que quando falarem em paz e segurança, aí é que haverá a repentina destruição, a repentina desolação. E Deus disse a Jeremias, profetiza contra esses profetas. Contra esses profetas que dizem que vai haver paz em Israel, mas não haverá paz. Será que esses atos insanos do passado não vão se repetir? Será que a fome de poder dos governantes não vai nos levar a mais um holocausto? Segundo a Bíblia, uma grande guerra vai acontecer no Vale do Megido, ou Megido. Lá no Vale do Megido, há restos de 25 civilizações. Naquele vale, naquele lugar, foram travadas as batalhas mais sangrentas da história. Napoleão disse que é o melhor lugar para uma batalha mundial. A Bíblia diz que eles se ajuntarão no Armagedon, que significa Ramigedon. Jesus disse que vai haver fome e a gente está esperando a fome acontecer. Mas estima-se que a cada 3 segundos e meio morra uma pessoa de fome no mundo. Uma pessoa em cada 7 padece de fome no mundo. Mas por quê? Será que não tem alimento? Será que somos gente demais no planeta? Não. Há lugares em que sobra comida. Há terra, há recursos. Mas a verdadeira causa da fome são as dívidas, os juros, os conflitos armados, as guerras, as desigualdades sociais e a nossa indiferença. São 4 os cavaleiros do Apocalipse. Primeiro vem a guerra, depois da guerra vem a fome. Em 1974, as Nações Unidas estabeleceram que todo ser humano na Terra teria o direito inalienável à alimentação. Mas apesar disso, nada foi feito, ou muito pouco, para melhorar essa situação. Jesus disse também que haveria pestes, epidemias ou pandemias, e que depois da peste negra, que em 3 anos matou 1/3 da população mundial, da gripe espanhola, que em 6 meses matou 50 milhões de pessoas, da AIDS, que já matou mais de 35 milhões de pessoas, do fulminante Ebola, capaz de matar 90% dos infectados, da SARS ou da síndrome respiratória grave, que deixou o mundo em pânico em 2003, da gripe aviária, que trouxe o medo de que esse vírus venha sofrer mutações e afetar o mundo inteiro numa verdadeira pandemia. Trata-se agora do H5N1. É uma doença viral como a gripe espanhola. É um vírus geneticamente instável e ele pode se adaptar a seres humanos e pode gerar uma tragédia. Um astrofísico estava dizendo que há uma possibilidade muito grande do século XXI não terminar, e ele não é
religioso. É um astrofísico dos mais respeitados. Um inglês que escreveu um livro chamado O Século Final, e ele diz que acidentes de laboratório podem produzir um vírus super hiper resistente e gerar uma pandemia no mundo. Ele diz que armas nucleares podem cair em mãos erradas e gerar um holocausto global. E ele fala também daquilo que todos têm medo, da ação da natureza. Os furacões, as tsunamis, a natureza em colapso. Jesus disse que os homens desmaiariam de terror pela perplexidade do bramido das águas e das ondas do mar. E hoje, a nossa irmã pregou aqui hoje sobre o bramido do mar. Apenas num lugarzinho desse tamanho. Aí vem a quarta previsão de Jesus, os terremotos. No século XX, nós tivemos pelo menos 100 terremotos extremamente poderosos, sendo que no século XIX só foram registrados 7. No século XXI, ele mal começou e já tivemos muitos terremotos. O medo nos Estados Unidos é a falha de San Diego. Ali em São Francisco, que chamam de Sodoma e Gomorra do século XXI, a Bíblia fala no capítulo 18 de Apocalipse que vai haver um terremoto que vai arrancar uma parte de uma costa de um determinado país. A Bíblia chama aquele lugar de Babilônia. Tem gente que pensa que Babilônia é o Iraque. Babilônia é um espírito que se instala, que se internaliza no modo de vida e na cultura do povo. Há países em que a atmosfera espiritual é terrível. Quantos aqui já chegaram a um lugar e sentiram perigo no ar? Sentiram peso no ar? A atmosfera é pesada, é diferente. Muitos servos de Deus que são missionários já sentiram isso e vivem assim dia e noite, sentindo a potestade sobre eles. Mateus 25 é a continuação do Sermão do Monte. Está tudo no mesmo contexto. No dia do juízo final, haverá um tribunal espiritual e todos vão comparecer diante daquele que tem olhos como chamas de fogo e nada escapa diante dos seus olhos. Ele vê tudo, toda a intenção, toda a motivação, todo o sentimento. Ele entra lá com seus olhos penetrantes. O juízo final vai ser definido por nossas atitudes. Esse tribunal vai julgar nossas ações e nossas omissões. E ele começa a contar uma história. Jesus disse que naqueles dias, ele dirá: eu tive fome e você não me deu de comer. Eu estava preso e você não foi me visitar. Porque todas as vezes que você der comida a um dos meus pequeninos, e todas as vezes em que você for visitar aquele que está em prisão, que está cerceado de algum tipo de movimento, ele está dizendo que a nossa omissão pode se tornar juízo e sentença sobre as nossas vidas. Mais abaixo tem um outro vale. E Jesus está falando de um lugar onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre. O lugar se chama Vale do Giena. E diz que ali é o lugar onde vai ser jogado o lixo espiritual. Aonde as pessoas que se deformaram, que perderam seus valores, que se destruíram, que se tornaram sem compaixão, serão lançadas. E Jesus fala que os religiosos, os indiferentes, fala dos efeminados, dos adúlteros, dos cães, dos feiticeiros, dos mentirosos, eles serão jogados nesse lugar, onde o lixo é queimado. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer que tem gente se tornando lixo, se tornando verme, e que tem que ser excluído. O Geena é o lugar dos indiferentes, é o lugar daqueles que dizem que não tem nada a ver com isso. Eu não tenho que me preocupar, porque, mas Jesus disse, mas eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não fez nada. Vale dos Filhos do Hinnom, ou Geena, é o palco, ou lugar, onde Lúcifer e a besta serão lançados. Esse lugar não foi preparado nem para mim, nem para você. Porque eu e você não fomos criados
para sermos lixo. Nós fomos chamados por Deus para nos santificarmos, para sermos transformados. Porque assim como Jesus falou da figueira, Jesus está com fome de comer fruto na minha e na sua vida. Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Eu já estou acabando. Nós temos que estar atentos a tudo, porque tudo indica que esse é o século final. Qual é a sua resposta sobre tudo isso? Jesus não falou que eu e você temos que perdoar porque nós somos bonzinhos, mas porque é bom para mim e para você. Jesus não falou para nós não nos prostituirmos porque Ele quer nos dar uma lição de moral. Ele disse isso para nós não nos tornarmos lixo. No que é que nós estamos nos transformando? Deus não criou o inferno para nós morarmos. Nada disso. Deus não criou um lugar. Deus criou para nós, a Bíblia diz, um lugar de refúgio. Ele criou para nós um lugar forte, um lugar de cura, um lugar de transformação para nós morarmos. Mas acontece que tem muita gente que diz, para que Deus? Para que igreja? Para que pensar em Deus? O mundo, tal como ele é hoje, está chegando ao seu fim. Se nós optarmos por viver longe de Deus, nós vamos ter que viver longe de Deus por toda a eternidade. Esse é o problema. As pessoas não têm noção do que vem a ser você acordar e dizer, eu não tenho mais ninguém por mim. Não adianta eu ir à igreja nenhuma, a lugar nenhum, porque Ele não vai estar mais aí. Em Apocalipse 20 diz que se estabeleceu um trono no dia do juízo. Como é que nós vamos chegar lá naquele dia? Nós vamos continuar dizendo que não temos tempo para Deus e que não vamos sair da nossa religião e que nosso próximo não vai ser nossa prioridade? O fim dos tempos chegou. Talvez nós sejamos religiosos, mas Jesus não é religião. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E disse mais, ninguém vem ao Pai que é Deus, senão por mim. Deus tem fome, Deus tem lugar de cura, tem lugar de transformação para mim e para você. Que nós hoje possamos tomar a decisão de mudar nossas vidas. E Jesus disse uma coisa muito maravilhosa. E é isso que faz com que eu tenha esperança todos os dias. E que eu seja feliz. Ele disse, eu vim para vos dar vida. E vida com abundância. Tudo isso que eu disse aqui são coisas muito tristes. Mas quem tem vida abundante com Jesus sabe que nada disso é para mim nem para você. E ele disse mais, se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Ele preparou um lugar de descanso para nós, mas nós temos que nos importar com os outros. Não é porque eu e minha família temos um lugar de descanso que nós agora vamos dizer, então tudo bem, eu e aqueles a quem eu amo já está tudo. Não, Ele quer que a gente vá onde quem tem sede, quem está doente, quem está preso espiritualmente. Que a gente vá lá e diga, escuta, tem alguém que tem uma vida diferente para você. Você pode ser feliz nesse mundo. Comece a fazer algo por isso agora. O caminho de Deus para nós é perfeito. Que nós possamos escolher andar nele. Tudo o que Jesus disse que aconteceria, já aconteceu. Só não aconteceu ainda a volta dele. E ele disse para a gente olhar para a figueira. Ela já floresceu, ela já está dando figos. E os figos já estão maduros. Prepare-se. Olhe para a figueira. Veja os sinais. E fique pronto. Mas até lá, Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Seja feliz. Lá em Eclesiastes diz que bom para o homem é gozar de todo o bem que Deus te deu. Olha para você agora, olha para a sua saúde, olha para as pessoas a quem você ama, olha para a casa que você tem, olha para a roupa que você está vestido e seja grato a Deus. A Bíblia diz também, sede agradecidos.
Jesus querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tão grande salvação que tu preparaste para cada um de nós, Senhor. Obrigada porque o teu desejo é que todo ser humano se salve. O teu desejo, Senhor, é que tu queres ajuntar todos como uma galinha, como diz a tua palavra, debaixo das tuas asas, Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo que nós temos. Obrigada pela vida abundante que está à nossa disposição. Que nós possamos olhar para ela, olhar para isso, Senhor. Não temer maus rumores, Senhor, mas que nós possamos nos preparar, ó Pai, para o dia da tua vida. Te louvamos em nome de Jesus.